Oi pessoal, bom dia a todos. Aulinha de matemática do segundo ano. Nosso conteúdo de hoje é matrizes, tá pessoal? Eu queria só especificar para vocês da seguinte maneira. Essa aula de hoje eu vou gravar ela em duas etapas, tá? A primeira etapa eu vou espelhar daqui a apostila no meu telefone. A gente vai fazer a parte teórica e depois eu vou postar um outro vídeo no quadro onde eu vou explicar como se fazem os cálculos de matrizes, tá? Então vamos assistir primeiro essa parte 1, depois você assiste a parte 2 para conseguir fazer as atividades, combinado? O que são matrizes, pessoal? Matrizes normalmente são algumas espécies de tabelas que nós utilizamos para montar gráficos, enfim, aquilo que nós desejamos, né? Esse conceito de matrizes não vem muito ao caso para nós aqui. O que nós temos que saber é como identificar uma matriz. E é por isso que eu peço atenção para vocês para esse desenho que a gente está vendo aí agora, ó. Nós temos na imagem aí uma matriz, tá? A, composta com 3 números em diagonal, né? E 3 números na vertical. O que isso quer dizer? Todos os números que estão na vertical, pessoal, a gente chama de coluna. E os números que estão na horizontal, a gente chama de linha. Então, quem está em azul ali é linha. Quem está em vermelho, a gente denomina de coluna, tá bom? Essa matriz aí é uma matriz 3x3. Vocês já vão entender melhor isso aí. 3x3 por quê? Porque ela é composta por 3 linhas e 3 colunas. Então, sempre que eu for especificar a matriz 3x2, 2x3, o número que vem primeiro é a quantidade de linhas, tá? E a segundo númerozinho, a quantidade de colunas. Então, se eu falo assim, ó, matriz 3x2, 3 linhas, 2 colunas. Matriz 1x3, uma linha, 3 colunas, tá? Então a gente vai identificando dessa maneira quais são as matrizes, tá? O importante é entender que na vertical é linha, é coluna, e na horizontal é linha. Fechou? Então vamos lá, ó. Aí a gente vai ter normalmente aquele cara que está dentro da matriz, né? Que são aqueles números ali. Nós chamamos de elementos, tá? Nesse caso aqui, ó, a primeira linha tem o -3, o 6 e o 7. Segunda linha, o 3, o 1 e o 9. Terceira linha, o 4, -6 e o 5. 3 linhas. E a coluna, a mesma coisa, 3 colunas ali, tá bom? O que então que eu tenho que entender? Foi muito simples isso aí, André. Até agora não precisa entender. Olha como eu falei já, pessoal, ó, o primeiro, o termo, o número que a gente utiliza é o número de linhas. Então olha que interessante, nós temos uma matriz aqui nesse exemplo, 2x3, por quê? Porque tem 2 linhas e 3 colunas. Mas 3 colunas tem, ó. Se você analisar o vertical, são 3 partes, ó, o 4 e o -2, o 5 e o 1, e o 8 e o -6, tá? Então a gente tem que entender isso aí, tá? 2x3. Ao ladinho ali é 2x2. Por quê? Porque tem 2 linhas e 2 colunas, tá bom? Então sempre identificando linha primeiro, coluna na sequência, tá bom? Aí, pessoal, olha que interessante. Dentro desse campo de matrizes, dentro dessa matéria de matrizes, tem algumas denominações especiais que a gente tem que entender, uma parte teórica. O que vem a ser uma matriz linha? Você observa aí na apostila, ó. Matriz linha é a matriz tipo 1 por n, tá? Ou, no caso, 1 por 4, 1 por 3, tá? Por que isso? Porque ela só vai aparecer uma linha, tá? Por isso que ela é denominada matriz linha. Se você analisar no exemplo, ó, ela tem matriz 1 por 4. Aí você fala assim, mas não tem nenhuma coluna. Tem sim, pessoal, ó. Ela é composta por apenas uma linha. Mas cada númerozinho daquele que está na linha ali poderia ter abaixo dele mais números que formariam uma coluna. Então, como nós temos ali 4 números, eu tenho 4 colunas. Então, eu tenho uma matriz 1 por 4, entenderam? Uma linha, que é o que eu estou visualizando, e cada númerozinho daquele ali poderia ter uma coluna logo abaixo dele. Por isso que ele é 1 por 4, tá? Mas a denominação é matriz linha, tá? Mesma coisa, o próximo exemplo, pessoal, matriz coluna. É uma matriz 3 por 1, ó, primeiro a linha, são 3 numerozinhos, poderiam ter uma linha em cada númerozinho. Só que só temos uma coluna, 3 linhas, uma coluna. Como só tem uma coluna, matriz coluna, tá? Outro exemplo, matriz quadrada, pessoal, é como a gente usou lá em cima no exemplo, ó. É aquela que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas.
2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, não importa, tá? Para ser matriz quadrada vai ter que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Tranquilo? Fácil. Próxima. Matriz nula. Por que que recebe a denominação de matriz nula? Porque todos os seus elementos são iguais a zero, não tem valor real, então é zero, tá, pessoal? Para ser nula, André, se tivesse o número 1 ali, já não era mais nula, era outra denominação, tá? Para ser nula, todos os elementos devem ser iguais a zero, não tem segredo também. Olha que interessante essa aí, pessoal, ó. Matriz diagonal, olha que legal, ó. Pô, mas parece uma matriz quadrada. De fato, é uma matriz quadrada. Mas por que que ela recebe o nome de diagonal? Porque todos os elementos que compõem a matriz, independente de ser a matriz, desculpa, falei errado. Os elementos que têm valor real estão formando uma diagonal e todos os outros elementos são iguais a zero. Por isso que ela recebe o nome de diagonal, tá, pessoal? Então, ó, matriz diagonal, pode olhar ali, todos da diagonal principal têm valor. Os outros elementos estão nulos, são iguais a zero. Por isso, matriz diagonal, tá? Matriz identidade. Olha que interessante, pessoal. Para ser uma matriz identidade, precisa que todos os elementos da diagonal principal tenham valor. Aí você fala, não, mas daí é matriz diagonal. Exato, mas na matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, tá? O restante tem que ser zero. Se na diagonal principal, que é essa que desce aqui, ó, pro lado direito, for igual a 1 e não tiver mais elemento na matriz, matriz identidade, tá bom? Vamos lá. Matriz transposta. Interessantíssima essa aqui também, pessoal, ó. Eu tenho o primeiro exemplo, 2 linhas, 3 colunas. Isso, muito bem. Quando eu faço a matriz transposta, o que era linha passa a ser coluna e o que era coluna passa a ser linha. Então, ó, se no primeiro exemplo, eu tenho 2 linhas e 3 colunas, quando eu faço ela transformar numa matriz transposta, eu passo a ter 3 linhas, 2 colunas, entenderam? Então, essa é a diferença. Uso os mesmos elementos que antes eram linha, viram coluna. Os que eram coluna viram linhas, tá bom? Matriz transposta. A matriz simétrica, pessoal, é a matriz exatamente igual a outra. E o mais interessante, você analisar aí com calma, ó. Independente se você vai trocar linha por coluna ou não, todas manterão o mesmo valor, elas continuam iguais, tá? Se você pegar o que é linha e virar coluna, vai ficar igual. Por isso o nome é matriz simétrica, tá bom? Matriz oposta. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho um exemplo aqui, ó. 3 elementos positivos e um negativo. Numa matriz 2 por 2, claro, uma matriz quadrada. Quando eu crio a nova matriz, ela permanece com 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas, só que o que era positivo passa para ser negativo, o que era negativo passa a ser positivo. Então, para ser uma matriz oposta, eu repito a matriz trocando os sinais dos elementos que pertencem a ela, tá bom? Já a matriz igualdade, olha que interessante, pessoal, ela é totalmente igual uma da outra, tá? E tanto em número de linhas quanto em número de colunas, tanto no mesmo sinal quanto no positivo ou negativo, tá bom? Essa é a parte teórica, pessoal, tá? Eu quis explicar o que era matriz e exemplificar para vocês os exemplos de matriz que tem. Agora eu vou encerrar esse vídeo e eu vou postar, e aí vocês vão lá para o vídeo número 2 e assistam as operações aqui, ó, operações com matrizes, que aí, claro, eu fiz lá na prática para vocês conseguirem entender. Beleza? Depois a gente volta a se falar.